Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Luan, estimados irmãos aqui presentes, você que nos acompanha pelos meios de comunicação. Hoje, no calendário romano, a gente celebra a memória de um bispo, Josafá, São Josafá, que também é mártir. Por isso o vermelho que nós estamos usando hoje na liturgia, sempre quando nós celebramos a festa de um santo mártir, aquele que deu a vida por Cristo, nós usamos o vermelho. E São Josafá era um homem que ficou conhecido pela a sua oração e a sua insistência em fazer a comunhão entre a igreja bizantina e a igreja romana. Ele rezava por essa comunhão da igreja bizantina e a igreja romana, que é a nossa igreja, a igreja romana. E ele foi assassinado, e a gente vê como é brutal toda forma de olhar para o cristianismo desde a época de São Josafá, ou melhor, desde a época do tempo de Jesus, a gente já vê que os cristãos eram perseguidos. E com Josafá não foi diferente. Ele foi assassinado, depois amarraram o corpo dele junto com o corpo de um cachorro que já estava morto e jogou a precipício em um rio. Para a gente ver, e aí eu me recordo do que Jesus falava para a gente, que a gente não deve se preocupar com aqueles que podem matar a nossa carne, tirar a nossa vida corpórea, mas nada pode fazer com a nossa alma, com o nosso espírito. Ou seja, olha o que fizeram com São Josafá. Assassinaram, amarraram ele com um cadáver de um cachorro e jogaram rio abaixo. Ou seja, às vezes a gente se preocupa tanto e esquece de cuidar daquilo que é mais essencial, ou seja, o interior humano. É esse que nós devemos nos preocupar. E aí, São Josafá, ele nos dá esse grande testemunho porque ele deu a vida por Cristo, e os relatos históricos dizem que aqueles que depois assassinaram São Josafá se converteram ao cristianismo, ou seja, eles mataram Josafá porque era cristão e depois acolheram a fé. Para a gente ver como é interessante, quando nós não conhecemos a verdade, o que é que acontece? A gente critica o outro. Por que será que a Igreja Católica é tão criticada? Porque muitos não conhecem a Igreja. Tem muita gente que diz assim: eu já fui católico, hoje eu frequento outra religião, outra igreja, ou eu sou cristão, mas de outra denominação, e critica os católicos. Mas isso porque não conhece. São Josafá foi morto por pessoas que até então não conheciam a fé. Depois que eles conheceram a fé, eles se converteram. Porque realmente, quando nós conhecemos Jesus, Jesus tem a capacidade de mudar a nossa vida. Não é nós que mudamos, é o Senhor que nos dá a experiência. São Paulo, na primeira leitura que a gente ouviu, São Paulo diz, chegando já aos fins dos seus dias, depois de velho, já cansado de evangelizar, ele fala da sua experiência: agora eu já me sinto um escravo do Senhor, porque não tinha como mais Paulo voltar a ser o Saulo de antigamente. Já não era mais possível, depois de uma grande experiência que ele tinha tido com Jesus.
Da mesma forma, Josafá, ele não tinha como negar a fé. O bispo, depois de convertido, que rezava pela unidade da igreja bizantina e da igreja romana, ele não tinha como voltar atrás. Então, ele morreu pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje nos fala sobre o reino do céu. Jesus, que por muitas vezes em seus discursos falava para a gente sobre as coisas do reino dos céus. Só que ele diz algo muito importante para nós, que o reino dos céus não vem ostensivamente, de ostentar, ostentação. Às vezes a gente ostenta, e a religião não é para ser ostentada, é para ser vivida, vivida no concreto. Quando a gente estava se arrumando, se paramentando agora para a missa, o padre Luan dizendo, eu gosto de me vestir, né, com as vestes vermelhas, mas quem quer ser mártir de verdade? Não foi, padre, que o senhor perguntou? É bonito vestirmos o vermelho, mas assumir, viver exatamente o cristianismo a ponto de dar a vida por Cristo, isso que deve ser bonito e enxergado para nós como uma beleza maior. Não é a beleza de ostentação, como o próprio Senhor diz, o reino de Deus não vem ostensivamente. Então ninguém pode dizer, é aquela igreja que salva, é aquela religião que vai salvar, mas o reino dos céus está entre vós. E o que é o sinônimo? Qual a diferença? Qual o contrário de ostensivo, de ostentar? A não ser a humildade, a simplicidade, a pobreza. E aí a gente entende quando Jesus diz, quem quer alcançar o reino dos céus, não é aquele que ostenta, é aquele que é manso, humilde, simples. É esses que descobrem exatamente o que é o reino dos céus. Porque muitas vezes a gente quer olhar o reino dos céus longe de nós, enquanto o reino dos céus já deve ser vivido aqui, já, agora, em nossa vida. Às vezes a gente procura tanto, e é por isso que a gente continua perdido aí. A gente vive na igreja e a gente não conhece a igreja. A gente pode estar há 20, 30 anos, eu não sei qual é a sua idade, talvez você seja jovem também, e às vezes você está perdido, e às vezes até questiona muita coisa da igreja, porque você ainda não a conheceu. É exatamente isso, porque quando nós temos a convicção da verdade, Jesus Cristo muda a nossa vida, como mudou a vida daqueles que assassinaram o bispo Josafá, que até então não tinham conhecido a verdade. E aí também me recordo de quando Jesus diz, conhecereis pela palavra a verdade, e a verdade nos libertará. É por isso que Jesus olhava para os fariseus, aquele que ostentavam. Os fariseus, eles eram aqueles que conheciam a Torá de cabo a rabo, conheciam todos os versículos, todas as Bíblias. Parece até aqueles nossos irmãos, né? Que quando se convertem, decoram aqueles trechos bíblicos para poder atacar a gente católico. Dizendo, vocês adoram imagem, está escrito no Deuteronômio. E os fariseus faziam a mesma coisa, eles conheciam a Torá, mas eles não viviam. E é por isso que Jesus, muitas vezes quando olhavam para eles, porque da mesma forma eles aqui perguntaram a Jesus, não perguntaram porque eles tinham uma humildade de querer saber, mas porque eles queriam olhar para Jesus e pegá-lo por qualquer palavra que Jesus falasse, porque eles conheciam. Como eles tinham um conhecimento tão grande da Torá, eles queriam e sempre perguntavam a Jesus a todo momento para tentar prová-lo, para ver se Jesus errava em algum momento. E eles têm uma prática de quando estavam jejuando, eles mostravam, né, para o povo que estavam jejuando. Eles também, até hoje, se a gente vai lá no Muro das Lamentações, a gente vê alguns judeus ortodoxos que andam ainda com a Torá aqui na cabeça. É exatamente para lembrá-los, né? Então, ou seja, a ostentação, eles ostentavam. E muito mais que isso, Jesus quer que vivamos o Evangelho. Não apenas ter o conhecimento, porque não basta apenas a gente conhecer a Bíblia e não vivê-la. Exatamente o que Jesus quer é que possamos encontrar o reino dos céus já em nós.
E como Jesus falava muito do reino dos céus, certa vez os discípulos perguntaram: mas quando, onde vamos encontrar o reino dos céus? E Jesus fala: o reino dos céus está em vós. É por isso que o céu começa aqui, meus irmãos. Se a gente quer conquistar o céu, como Josafá conquistou, porque ele que deu a vida por Cristo, ele conquistou o céu. Se nós queremos conquistar o céu, a gente precisa agora já viver esse céu aqui, ou seja, saber fazer as nossas escolhas como Josafá fez. E aí ele lá no céu, como um grande santo, junto com todos os mártires que a igreja tem, a gente pede a intercessão dele por nós, especialmente para a nossa cidade. Nós estamos aí próximos às eleições municipais, decidir quem vai governar, quem vai administrar o nosso município, e a gente precisa voltar consciente. E ser cristão também significa tomar atitude e viver o reino dos céus aqui e agora. Significa também usar o poder que temos, que é o voto, para a gente poder saber escolher o certo. Se a gente não souber escolher ou pensar e votar em partido X ou outro, porque vai me beneficiar, mas vai depois te cobrar ou te perseguir pela fé que você abraçou, como o mundo hoje está aí, criticando a igreja porque condena o aborto, criticando a igreja por tantos aspectos que a igreja defende da fé. Se você vota em partidos desse, depois você vai reclamar de que está sendo perseguido pela sua fé. Se você mesmo votou a favor de uma onda que é contra a igreja, a gente precisa ser consciente dessa realidade. A fé e a obra andam junto, meus irmãos. A fé não está dissociada à nossa realidade. Nós precisamos, como cristãos, estar inseridos dentro da nossa sociedade. A gente não pode anular ou dizer: eu vou votar em branco, eu vou votar nulo, eu vou me esquivar, eu não vou assumir a responsabilidade. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós já sabemos a verdade, conhecemos a verdade, e por isso o Senhor espera de nós atitudes e respostas concretas à fé e à verdade que você conheceu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.